Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rafael e hoje eu vou trazer um tutorial bem bacana de After Effects. Vocês já puderam ver no início do vídeo como que ficou essa animação que eu fiz, né? Esse daqui foi um estudo mais direcionado em trabalhar com shape layers, movimentação, né? Desse olhinho aí, né? Com controladores diretamente aqui no After. É importante ressaltar que eu não utilizei nenhum tipo de plugin externo para rig ou qualquer coisa do tipo. Foi tudo feito diretamente com efeitos e parâmetros animados diretamente aqui no After Effects. Bom, pessoal, então em primeiro lugar a gente vai criar uma composição nova, Ctrl N. Nessa comp eu vou deixar nomeada como principal. O tamanho da composição é 1920 por 1080, 20 segundinhos. Agora eu vou criar um sólido, tá? Com Ctrl Y. Também de 1920 por 1080. E aqui eu já vou bloquear essa camada do background. Em seguida, a gente vai fazer um novo sólido. Pode colocar em 1080 por 1920. Código de cor vocês podem copiar, é esse daqui, tá? Então ele vai ter esse formato mais retangular, que essa é a ideia mesmo. E aqui a gente vai animar esse sólido. Poderia fazer com shape? Poderia também. Mas aqui eu optei em usar o sólido para animar. Bom, eu vou deixar essa camada bloqueada também para não correr o risco de arrastar para um lado, para o outro. E agora eu vou fazer o formato do olho. É importante aqui, antes da gente fazer o olho, a gente habilitar aqui o Proportional Grid, né? Que é a grid proporcional. E aqui eu vou desenhar o olho com a Pen Tool. Então, mais ou menos, eu vou clicar neste ponto aqui como referência. Eu vou fazer como fosse uma espécie de losango, né? Igual a bandeira do nosso país, Brasil. Certo? Ele vai ficar nesse formato aqui. E agora eu vou habilitar as curvas, né? Como é que a gente habilita a curva? A gente aperta o Alt do teclado e clica nos pontos âncoras, né? Que aí vai surgir essas handles, né? Que a gente chama. E aí o que eu vou fazer? Basicamente eu vou pegar e vou arrastá-la um pouquinho aqui para o lado, mais ou menos assim. E isso eu vou fazer tanto na parte superior quanto na parte inferior, para dar esse formato de olhinho mesmo. Certo? Feito isso, você vai desativar o grid. Agora a gente vai renomear isso daqui, vai colocar como base do olho. E aqui a gente também pode renomear isso daqui, é sempre bom estar renomeando. Então a gente vai colocar aqui BG principal e o de cima BG2. A gente agora deixa só bloqueado o BG principal e o BG2 a gente já vai fazer uma animação nele aqui para a gente já adiantar esse processo. Bom, como vocês puderam ver no início, ele vai sair do zero e vai subir, né? Então a gente vai animar o que? O parâmetro de escala aqui nesse momento. Então no teclado a gente vai apertar Alt Shift S para já pontuar aqui o parâmetro de escala. Ctrl Shift para o lado. A gente vai andar 1, 2 e vai marcar de novo Alt Shift S, certo? Agora a gente vai voltar no ponto inicial. E aqui é importante a gente desativar esse cadeado da proporção da escala. E agora a gente vai diminuir aqui o da direita do 100, né? A gente vai deixar em 0. Então ele vai fazer essa movimentação aqui. Deixa eu desativar o olhinho por enquanto, para a gente ver o que está acontecendo. Então vai fazer esse movimento, né? Vamos lá. Selecionar os keyframes, F9 para dar o Easy. E aí a gente vai trazer um pouquinho essa renda da direita aqui mais para o canto. Quase que em 100%. Pode diminuir um pouquinho essa influência, né? Aí, já ficou legal. Então a influência aqui tá em cerca de uns 80%, tá? Feito isso, a gente já tem essa primeira animação. Agora a gente vai entrar com o olho, né? Bom, o olho aqui a gente tem a base, né? Agora a gente precisa fazer a nossa íris. Então a gente vai clicar aqui na Ellipse Tool. Com o Shift pressionado, a gente vai apertar 2 vezes. E vai surgir já a nossa elipse, já certinha aqui. Então, com o Shift apertado também a gente vai diminuir. E aqui eu já vou mudar a cor da minha elipse. A elipse vocês podem colocar essa cor aqui que eu estou colocando agora. Pode copiar o código de cor aí. E a base do olho a gente pode deixá-la 100% branca, tá? Bom, aqui vocês podem ver que ela passou um pouquinho, então essa é a ideia mesmo, passar um pouco. E agora a gente vai fazer o quê? A gente primeiro vai renomear como íris base. Agora a gente vai duplicar essa íris base e agora a gente vai colocar íris 2, vai, só para ficar mais fácil. E essa íris a gente vai diminuir, essa íris 2 a gente vai diminuir um pouquinho, mais ou menos aqui assim. E aí a gente pode deixar essa íris ela preta mesmo, tá? 100%. Bom, agora a gente vai colocar as nossas íris dentro da base do olho, né? Então a gente vai selecionar as duas íris aqui. E onde está escrito Track Mate, a gente vai alterar e vai colocar base olho. Você vai ver que a base ela sumiu, mas aqui é só você habilitar o olhinho novamente.
Então agora se a gente movimentar a nossa íris, ela vai ficar em máscara aqui dentro, ela não vai sair, né? Bom, feito isso, a gente pode vir aqui com o direito do mouse em New e no Object, que é o controlador que a gente vai usar aqui. A gente já pode renomear aqui para controlador íris. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é afastar esse controlador um pouquinho aqui para cima, tá? Para não ficar aqui nos atrapalhando. Mas com o Y apertado, a gente vai abrir esta ferramenta, que é a ferramenta de ponto de âncora, e a gente vai arrastar ela aqui pro meio, tá? Com o Ctrl selecionado, a gente vai achar o meio, tá vendo? Ele vai dar um snapping aqui na tela. Então, deixa apertado o Ctrl, que ele vai dar esse snapping direto no meio da nossa íris. Agora, as duas íris a gente vai selecionar com o Shift pressionado e ligá-las aqui com o espiralzinho direto no controlador. Agora vai ficar mais fácil para a gente controlar as duas íris numa vez só, né? A escala, a gente pode alterar a nossa posição, que é exatamente isso que a gente quer. E além disso, a gente vai criar uma nova base para o olho, porque como vocês podem ver aqui na animação, quando o olho ele abre, ele tem essa outra base aqui, ó, tá vendo? E é a mesma base do nosso olho, né? Só que tem esse gradientezinho aqui para dar essa impressão como se fosse a pálpebra do olho, né? Então aqui a gente, nessa base do olho, a gente pode dar Ctrl D para duplicar, jogar ela aqui para baixo. Quando a gente fizer a movimentação do olho fechando, a gente já vai ter essa base. Agora a gente vai animar o olho abrindo, né? Porque na animação, após o shape ele abrir aqui a background, o olho ele vai abrir junto com o background, né? Então vamos trazer um pouquinho mais para cá o nosso olhinho. E aqui agora, onde a gente criou, né, a base do olho, então aqui na verdade vamos colocar aqui pálpebra, né, para ficar mais fácil. Então a pálpebra ela vai ficar fixa, o que a gente vai animar vai ser o parâmetro de path aqui do nossa base de olho. Então a gente vai abrir aqui os parâmetros. Em contents a gente vai em shape e path. No path a gente já vai abrir aqui, vai colocar um marcador aqui no reloginho, Ctrl Shift, setinha pro lado, uma, duas vezes, a gente vai andar 20 frames, e aqui a gente vai marcar outro keyframe. Vamos voltar pro início, e aqui a gente vai habilitar a Pen Tool, apertando a tecla G do teclado, e a gente vai fazer este movimento aqui, a gente vai trazer aqui para baixo, então o movimento vai ser este daqui, olha que bonitinho, certo? Vai fazer isso. Porém, para a gente dar aquela impressão legal que realmente tem uma pálpebra aqui, a gente vai trocar a cor dela e a gente vai vir aqui, em vez de ser fio, a gente vai trocar o fio para gradiente. E aí a gente vai mudar algumas coisinhas aqui. Selecionando, a gente vai primeiro colocar esta cor clicando aqui, né? Com conta-gota a gente vai selecionar no background 2, né? E aqui a mesma coisa, selecionando conta-gotas, background 2, só que a gente vai escurecer um pouco aqui. Mais ou menos nesta cor aqui, ó. Se vocês quiserem, pode copiar este código. E aqui a gente vai fazer algumas mudancinhas. Aqui abriu essas handles aqui, que a gente pode controlar o nível de gradiente. Então, mais ou menos aqui assim, ó. Puxa um pouquinho para a esquerda, puxa um pouquinho para a direita. A gente vai ter essa configuração aqui, tá bom? Não precisa ficar igual o meu, mas só para vocês entenderem, né? Agora a gente já tem uma profundidade um pouco maior da coisa, né? Primeiro vamos selecionar os keyframes da F9, Easy. A gente pode subir um pouco, atrasar um pouquinho aqui a saída, né? Não precisa ser tão repentino. E aqui a gente deixa em 10 frames, diminui para 10 frames. Vai ficar um pouquinho mais suave. Bom, agora a gente vai fazer um detalhezinho aqui, né? Todos os detalhes eles são importantes e cada detalhe que você coloca na tua composição, na tua peça, ela faz toda a diferença sim. Mas antes de qualquer coisa, vamos diminuir um pouquinho aqui a nossa íris, com S apertado aqui, ó. A gente pode diminuir isso de forma meio que proporcional, certo? E aí, o que a gente vai fazer agora é a animação da íris aqui de dentro, né? A principal, fazendo o quê? O nosso olho, ele tem o reflexo de quando tem muita luz, ele diminui essa íris. Então, essa íris 2, né? Ela vai estar um pouquinho até um pouco maior, assim, ó. Mais ou menos, vamos deixar em 85 mesmo. Então, essa íris, ela vai começar com uma escala de 85. E quando ela chegar aqui, ela vai diminuir pelo menos aí uns 10%, tá? Então ela vai fazer esse movimento de contração, né? Então o olho tá fechado, não tá entrando luz, a íris está um pouco mais avantajada, né? Vamos dizer assim, e quando entra a luz, a íris ela diminui. E isso também pro inverso. Então quando a gente entra no ambiente escuro, a nossa íris ela expande, ela não contrai. Então aqui a gente vai dar Easy também. A gente pode até exagerar um pouco mais aqui no tamanho, a gente pode deixar em uns 90.
Bom, e antes da gente movimentar o que a gente precisa aqui do olho, vamos só fazer mais uma personalização aqui, que esses detalhes também importam bastante. Vamos colocar nessa íris de dentro, já que a gente está mexendo nela, vamos colocar um gradiente também. Então vamos trocar o nosso fio aqui, preenchimento completo para gradiente. Nesse primeiro ponto aqui a gente pode deixar em preto como estava. O segundo aqui a gente pode usar o conta-gota, com essa informação do background que a gente tem aqui principal. E aí a gente vai fazer a mesma situação que a gente fez ali com a pálpebra, né? A gente vai puxar um pouquinho o gradiente aqui, né? Só para dar essa sensação de que tem um reflexo na nossa íris aqui. E aí você pode ver que já ficou bem mais interessante, né? Bom, agora sim a gente vai começar a trabalhar na nossa movimentação. E a movimentação que eu quero fazer aqui, qual que é a ideia? A gente pegar a íris, né? O olho, ele virar para cá, e nessa que ele virar, o olho vem junto, bate aqui nessa extremidade, aumenta esse nosso background, é como se o olho tivesse meio que preso e ele quer ter um pouco mais espaço, tá? Então basicamente é isso que a gente vai fazer. Então a primeira coisa que a gente vai animar é a íris com o controlador. Antes da gente sair mexendo nas handles do controlador, vamos só marcar as posições. Então marcou a posição inicial, 1, e agora a gente vai trazer o controlador para a nossa esquerda, certo? Quase na extremidade aqui, subir um pouquinho, mais ou menos por aqui. Vamos marcar 20 frames para frente, Alt Shift P, vamos marcar outro, opa, vamos marcar só na layer do controlador e os outros a gente deixa quietinho por enquanto. 10 frames para frente, a gente vai jogar o nosso controlador lá para a extremidade direita e aqui mesma coisa, 20 frames para frente, vamos marcar mais um keyframe de posição, um para frente, aí agora a gente copia e cola o primeiro keyframe, então a movimentação vai ficar dessa forma, olha para lá, para direita, para o centro. Aí agora sim, não vai ter problema a gente dar o easy aqui e trabalhar dentro das nossas handles, então vamos trabalhar nessa primeira, então aqui a gente vai vir habilitar a Pen Tool, poder habilitar as handles, então vai ter aqui o movimento meio que meia lua, né, esse movimento circular quase, né? Meio círculo. E aqui a mesma coisa. A gente vai clicar e trazer, fazer essa movimentação onduladinha. E a volta dele aqui também, a gente pode deixar dessa forma mesmo, tá? Vai fazer isso aqui. Tá? Bom, aí a gente selecionando os keyframes, a gente pode dar uma melhorada também aqui no gráfico de valores, né? Porque a gente só deu easy. Então a gente pode trazer um pouquinho para cá, uns 50% de influência para cada handle, mais ou menos ali uns 50%, 60%, só para suavizar um pouco mais ainda a chegada dessa íris, né? Certo? Agora, como na composição original aqui, eu fiz aquela piscada, né? Então o olho ele vira para cá, pisca, vira para cá, pisca, vira para cá, pisca. E aí entra a transição. Essa piscada é super simples, até porque a gente já meio que programou ela aqui no início, ela tá abrindo, né? Então, como que a gente vai fazer? Aqui, ó, em vez de usar o Ctrl Shift, a gente vai usar só apenas o Ctrl. A gente vai andar frame a frame. Então, 1, 2, 3, 4, 5 frames. Agora a gente vai trabalhar na base do olho, no path. Então, aqui a gente vai copiar esse último path, que é o olho aberto, e a gente vai andar mais 1, 2, 3, 4, 5 e vai copiar o primeiro path aqui, que é o olho fechado. Mais 1, 2, 3, 4, 5, copia o path daqui, nesse primeiro, que é o olho aberto. A gente vai selecionar, dar F9 para dar o easy. Então ele vai fazer este movimento de piscadinha. E aqui é a mesma coisa. No final desse aqui, quando ele bater na extremidade, a gente vai dar 1, 2, 3, 4, 5. E aqui é só copiar e colar os frames que a gente já fez da piscadinha. Então vai fazer isso aqui. Tchum, tchum. Aí 1, 2, 3, 4, 5. Pisca de novo. E aqui entra a segunda parte da animação, que a gente já vai chegar lá. Até o momento a gente tem essa animação aqui. Bom, feito isso, agora a gente vai fazer a animação do olho completo, tá? A gente tem um controlador aqui para as íris. Agora eu quero fazer um controlador para o olho inteiro, que a gente não fez ainda. Ctrl Alt Shift Y, a gente vai abrir um novo New Object. Nossa, meu inglês está maravilhoso. Então a gente vai colocar aqui, nomear controlador olho. E aqui a gente só tem que tomar cuidado para não pegar a íris, né? Porque ela já está no controlador da íris. Então, em vez da gente pegar o controlador aqui e alterar ele, vai estragar toda a nossa animação, a gente vai ligar o controlador da íris ao invés da íris. Dá para entender? Então, aqui a gente vai ligar o controlador da íris direto aqui e os demais direto no controlador do olho. Então, a base do olho e a pálpebra, certo? O que vai nos render este movimento completo do olho.
tá? Só que aqui eu esqueci de fazer uma coisa muito importante. O ideal era trazer o controlador um pouco mais para cima. Aliás, aqui para baixo, né? Porque a gente já tem o controlador da íris aqui, a gente pode colocar o controlador do olho mais aqui embaixo. Então, joguei o controlador aqui para baixo, aqui é o controlador do olho. Então, vamos lá, vamos habilitar aqui a nossa íris, né, o movimento da íris. Quando fizer este movimento aqui, o olho ele vai seguir junto. Então, o controlador do olho ele segue junto a posição. Então, vamos marcar Alt, Shift P, posição inicial, andar 10 frames para frente e o controlador a gente vai trazer ele para cá, a posição do olho. É como se ele estivesse meio que batendo nessa extremidade. Então ele vai fazer este movimento aqui, junto com o olho. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora do lado nosso direito. Vamos marcar Alt Shift P, dar 10 frames para frente e a gente vai trazer o olho inteiro para aqui para a direita. Então ele vai fazer este movimento aqui. Obviamente que a gente vai trabalhar agora. E o olho volta para o centro, né? Então Alt Shift P, anda 10 para frente. E aí agora a gente pode copiar e colar esse primeiro keyframe, que é o keyframe onde o olho está ao centro. Então ele vai fazer isso aqui. Tchum, e volta para o meio. E pisca de novo. Agora sim a gente pode selecionar todos os keyframes da F9, do Easy. E aí agora a gente pode abrir o gráfico de valor para a gente poder fazer aquela influência básica para ficar um pouco mais suave a chegada do olho. Certo? Então agora a gente tem essa animação aqui. E agora a gente vai fazer então a animação do nosso BG, né, do nosso sólido lá. Aí aqui tem alguns macetes que eu queria já mostrar para vocês. Bom, em primeiro plano, a ideia é que o sólido, na hora que o olho bater aqui, a nossa escala ela aumente para o lado esquerdo. Porém, por mais que a gente tenha desabilitado aqui a proporção, a gente vai ter que mudar esse ponto âncora, né? Então, o ponto âncora inicial ele tá aqui no meio. Porém, se eu jogar ele para a esquerda ou para a direita, ele vai fazer isso aqui. Então a gente precisaria mudar o nosso ponto âncora para a direita ou para a esquerda. Só que se eu fizer isso, a gente também acaba depois tendo um probleminha. Depois eu vou mostrar para vocês qual que é esse problema. Então agora já vamos mudar o nosso ponto âncora aqui para o lado da direita, tá? Ele estava aqui no meio, certo? Então aperta Y para habilitar a ferramenta Pump Hide Tool. Então aqui com o Ctrl selecionado, a gente vai trazer até a extremidade e dar esse snapping. Então aqui neste momento, quando o olho bater aqui mais ou menos, então aqui a gente vai andar um frame para trás, marcar a escala e a gente vai andar 10 frames para frente. Aliás, 5. 10 acho que vai ser muito. 1, 2, 3, 4, 5. E marca keyframe de escala. Só que aí agora a gente vai aumentar essa escala. E ela aumentou para cá porque o nosso ponto âncora ele tá exatamente aqui. Se ele tivesse no meio, não ia dar certo. Ele ia fazer esse movimento aqui, ó, né? Então por isso que eu coloquei ele para cá. Então, só para vocês entenderem o que está acontecendo e não ficar confuso, então ele vai abrir aqui, certo? E na hora que o olho bater aqui, ele vai fazer esse movimento para lá. Então vamos clicar aqui, selecionar os nossos dois keyframes que a gente acabou de criar. F9 tá, para dar easy, né? E aqui ele tem que ser um pouco rápido, é como se estivesse batendo mesmo. Então, nessa primeira handle, pode deixar quase que nesse formato aqui de ângulo da curva. Então tem que ser bem rápido. Aí aqui agora, pessoal, a gente tem que fazer um macete para poder habilitar a escala para cá, né? Se a gente fizer aqui, não tem como que agora ele só vai aumentar a escala para a esquerda. Então aqui a gente vai apertar os comandos Ctrl Shift D, que a gente vai duplicar com corte, né? Então neste momento aqui, a nossa layer ela foi recortada e duplicada. Só que agora a gente vai trocar o nosso ponto âncora, né? A gente vai trazer para cá, para o lado esquerdo. E aí aqui a gente pode deixar mais ou menos aqui no meio, não tem problema. E agora a gente vai fazer o quê? Mesmo procedimento do outro. A gente vai vir aqui, quando o olhinho bater aqui no lado direito, a gente vai andar um frame para trás, marcar a escala, vai andar 1, 2, 3, 4, 5, e aí a gente vai aumentar aqui do lado esquerdo, né, essa escala de forma horizontal. Então a gente vai selecionar os keyframes que a gente acabou de criar, F9, gráfico de valores, aí aqui é a mesma coisa, a gente vai puxar essa renda, essa saída um pouco para a esquerda, para a gente ter esse movimento mais rápido. Então vai ficar desta forma aqui.